Deputado. Com a palavra o nobre deputado Marquinhos Trade. Vossa Excelência disporá de 30 minutos. Senhor presidente, demais parlamentares, eu fiz questão de vir hoje ao espaço permitido regimentalmente ao parlamentar para justificar, sobretudo num Estado democrático de direito, as pessoas que têm a obediência e, sobretudo, são guardiãs das suas responsabilidades públicas e privadas, principalmente quando nós recebemos a outorga de representantes de uma coletividade. O que me faz vir a essa tribuna hoje, senhor presidente, não é o caso do Iagro ou a greve iminente dos servidores do judiciário, aqui representados pelos seus líderes. Até porque já tenho um juízo valorativo de como me posicionar. E assim o farei no momento adequado, na presença de todos. Acontece que eu fui designado, eleito nominalmente por voto aberto, para ter sido relator de um ofício enviado pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, para que essa casa opinasse sobre dar ou não a licença para o STJ receber ou rejeitar uma denúncia por infração penal comum cometida pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, eu pediria aos meus colegas que, evidentemente, jamais eu aconselharia para que ficassem no parlamento. Até porque eu sei que a discussão de vossas excelências são de suma importância e de interesse deles. Mas que os colegas pudessem ir na sala ao lado, né, para decidir a colocação, somente enquanto eu posso colocar. Estou pedindo com educação, Cabomir, com... Não, me desculpa então. Eu não estou pedindo para Vossa Excelência se retirar do plenário. Não, me desculpa se Vossa Excelência entendeu assim. Eu estou dizendo que a conversa paralela, que é importante, e eu sei que é de suma importância, né, é que ela fosse feita na sala ao lado para não atrapalhar o meu pensamento. Mas Vossa Excelência me desculpa, me perdoa se eu me fiz entender de maneira diferente. Até porque eu tenho visto que não há coisa mais ruim a um orador quando ele está utilizando-se do microfone e as pessoas não prestam atenção. Eu vi a Glauci ontem fazendo a sua explanação, enquanto que muitos observavam aqueles que estavam atentos ou não. Mas me desculpa, me perdoa publicamente. E eu fiz questão hoje de vir aqui justificar o caminho que eu tomei quando da apresentação do meu parecer junto à Comissão de Constituição e Justiça, que é um parecer individual, que os colegas podem divergir quando for votado aqui nesta casa.
que aconteceu? A ministra Nancy Andrighi mandou um ofício a essa casa pedindo licença para se processar o governador do estado de Mato Grosso do Sul por infração penal privada de um crime comum. Bom, a primeira coisa que eu imaginei é o que os senhores devem imaginar. Por que crimes cometidos contra o governador têm que ter licença das assembleias legislativas? Por que o cidadão comum não tem e o governador tem? O que alguns chamam de privilégio, mas eu vou tentar mostrar que não é privilégio, é uma prerrogativa de função. E só veio para esta casa, como vai para todas as outras casas do país, qualquer pedido do STJ contra qualquer governador de qualquer estado, porque esse livro aqui determina a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse mesmo livro também que determina que os salários não podem ser aquém do determinado como mínimo legal. E é por isso que os senhores pedem a aplicabilidade desta Constituição, e é assim que eu vou me posicionar na hora em que eu chamado for para me manifestar sobre o projeto de vocês. Quando eu cheguei nesta casa, o primeiro pronunciamento que eu fiz foi na frente do presidente, e nas minhas costas estava sentada a minha mãe e meu pai. E eu disse o seguinte: prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi conferido, guardar a Constituição Federal e a estadual, e servir a minha pátria, promovendo o bem geral do estado de Mato Grosso do Sul. Assim eu vou seguir, independentemente da orientação de quem quer que seja. Eu vou seguir obediente à minha consciência e à Constituição Federal e Estadual, servindo o meu estado. E ontem, quando nós colocamos o parecer para ser julgado, as pessoas me perguntavam: vem para a Assembleia porque está aqui. E olha que essa Constituição, em 1988, ela determinou que os crimes de infração penal comum deveriam ter autorização das assembleias quando o réu fosse presidente da República, governadores de estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O que aconteceu? Em 2001, teve uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 35, que tirou deste rol de prerrogativas de função que a Constituição fala e que a população chama de privilégio, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Mas manteve o presidente da República e o governador do estado. É por isso que nós estamos aqui. Marquinhos, é um privilégio? Não é um privilégio. É uma prerrogativa de função. E por que é uma prerrogativa de função? Porque ela não protege a pessoa, e sim o cargo que ela exerce momentaneamente. Para quê? E eu fui nas decisões do Supremo Tribunal Federal, onde determina o seguinte: decisão do ministro Sepúlveda pertence: o Brasil adota como modelo federativo a simetria dos modelos federal e estadual para as matérias que se refiram aos seus princípios. Esses fundamentos constitucionais é que embasaram a compreensão de que a submissão de um governador e de um presidente da República a processo-crime reivindica as mesmas garantias que a Constituição Federal confere ao presidente e ao governador
em igual situação. É impensável que um presidente da República ou um governador de um estado possam estar submetidos ao constrangimento de uma Corte de Justiça enquanto no exercício do seu cargo. E aí vem outros julgados. Habeas corpus, governador do estado, necessidade de prévia autorização a ser dada pela Assembleia Legislativa do estado, exigência que decorre do princípio da federação. Outro, publicado na revista dos tribunais, os governadores do estado que dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris perante o Superior Tribunal de Justiça estão sujeitos à licença da Assembleia Legislativa. Bom, por que passa pela Assembleia Legislativa? O que os ministros afirmaram? O seguinte: essa orientação submete-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á suspensão imediata do chefe ou governador ou presidente, pelo mínimo de 180 dias, que ficar afastado temporariamente do exercício do seu mandato que lhe foi conferido por voto popular, resultando, sem sombra de dúvidas, olha aqui que o ministro Celso de Mello fala, resultando, sem sombra de dúvidas, numa destituição indireta de suas funções, com grave comprometimento da própria autonomia político-institucional da unidade federada que dirige. Bom, nós fomos obrigados ontem a emitir um parecer. E eu confesso a vossas excelências que antes de tomar uma decisão, eu procurei no Superior Tribunal de Justiça casos semelhantes ao que ontem me deparei para a decisão final. E no STJ eu encontrei caso de 4 ex-governadores. E infelizmente, dos 4, 2 do estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro deles, Marcelo Miranda. O segundo governador que pediram para ser processado, Ivo Cassol. O terceiro governador que pediram para ser processado, José Roberto de Arruda. E o quarto governador que cometeu infração penal criminal e que pediu para ser processado, José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Pois bem, André Putinelli se juntou ao Marcelo Miranda, ao José Roberto Arruda, ao Ivo Cassol, ao Zeca do PT. Lamentamos que dos 5 casos que tem no STJ, 3 sejam representantes ou ex-representantes do estado de Mato Grosso do Sul. E o que me chamou a atenção é que as decisões do Superior Tribunal de Justiça nos 4 casos anteriores foram absolutamente diferentes, antagônicas. Deram a um, mas negaram ao outro. Proporcionaram a um, mas retiraram de outro. Provocando no meu âmago uma insegurança jurídica tamanha, em até poder suspeitar que o Superior Tribunal de Justiça, não porque os seus membros são indicados pelo presidente da República, que atuava mais como um órgão político do que jurídico. Aos amigos, os favores da lei. Aos adversários, os rigores da interpretação da norma jurídica. Pois bem, eu ontem apresentei o meu parecer e nele eu não tive dúvida alguma, de que a Constituição Federal entrega a nós parlamentares uma árdua missão, qual seja,
de sermos responsáveis em ter sido os algozes de um Estado em afastar um governador por causa do recebimento de uma denúncia. A lei é muito clara e diz o seguinte: a Assembleia autorizando, o STJ vai, em despacho, dizer se a denúncia deve ser recebida ou não. E se ela for recebida, imediatamente será afastado do cargo por 180 dias um governador eleito democraticamente. Bom, aí eu fiquei a imaginar o seguinte: seria justo impingir a pena maior a um homem público, que é o afastamento das suas funções, ainda mais a um homem público conseguido chegar ao poder através do voto democrático da população? Seria justo atribuir a pena máxima a ele, tirando do cargo, sem o devido processo legal, sem uma decisão judicial condenatória? Só pelo fato de ser recebida uma denúncia, nós vamos afastar aquele que recebeu o mandato do povo? Aí me surgiu uma grande dúvida. Eu falei, eu vou me socorrer aos outros estatutos, porque se a gente quer e a gente gosta de falar de que a lei é para todos e para todos deve ser aplicada, eu fui ao Estatuto dos Servidores Públicos e verifiquei que nele o servidor público só será afastado de suas funções após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Aí eu fui ao Estatuto do Servidor Público Federal. E o Estatuto do Servidor Público Federal também fala: a denúncia por si só não afasta o funcionário, somente tem o condão de fazê-lo através de uma decisão condenatória transitada em julgado. Eu fui no Estatuto do Ministério Público e também tem a mesma redação, só após decisão condenatória transitada em julgado. Fui ao Estatuto do Ministério Público e eu fiquei imaginando, se todos os outros permitem que o funcionário responda a ação penal por infração comum sem se afastar de suas funções, por que que o governador do estado tem que ser afastado para responder uma ação e depois se defender? Seria justo aplicar uma pena antecipada, aprisionando o princípio da inocência presumida? Seria justo punir alguém para depois saber se ele é culpado ou não? E eu fiquei a imaginar, vamos cogitar a seguinte hipótese: se ele se afasta por autorização nossa por 6 meses e depois prova que ele é inocente, será que vão prorrogar o seu mandato por mais 6 meses? Ah, Marquinhos, mas isso aí não é problema nosso. É problema nosso, sim, porque o governador vai gerar a retirada, o afastamento do governador vai gerar uma instabilidade política, administrativa e social e um prejuízo enorme ao estado de Mato Grosso do Sul, enorme. Ah, mas a vice está aí para isso. Vice no nosso sistema político não faz nada. A vice não governa, o vice não governa. O vice não vai a Brasília apresentar os projetos. O vice, ele não vai a Brasília conversar com os ministros. O vice, como vocês mesmos falam, vice é vice. Vice é só para atingir a formalidade do aspecto da justiça eleitoral, porque não tem o condão de estar diante de todas as ações administrativas. Por isso, eu não tive dúvida alguma, confesso aos senhores, que
que, se não tivesse escrito textualmente e expressamente na Constituição que o governador seria afastado, eu teria concedido a licença, eu particularmente, individualmente, não o plenário dessa casa, eu teria concedido a licença para dar sequência ao processo por infração penal comum ao governador ou a qualquer outro governador. E vou mais além, não precisaria dizer, mas o pedido de autorização contra o ex-governador Zeca do PT, que não foi analisado por essa casa, por razões que eu desconheço, não foi enfrentado, mas se eu fosse deputado na época, eu não concederia autorização para processar também o ex-governador Zeca do PT, porque eu não consigo compatibilizar o afastamento imediato de qualquer governador só pelo fato de um órgão maior receber uma denúncia sem apurar a credibilidade e o conjunto de valores para saber se ela é procedente ou para saber se ela é improcedente. A lei fala em infração penal comum, ou seja, imaginem qualquer um dos senhores governador de um estado, e vocês dirigindo um carro, atropelam um ciclista. Se o STJ receber a denúncia por homicídio culposo, você tem que ser afastado por 6 meses da sua função como governador. Está errada, a Constituição está errada. Infração penal comum não tem o condão de afastar alguém que foi eleito democraticamente pelo povo. E é por isso que existe já no Supremo Tribunal Federal 11 ações diretas de inconstitucionalidade do Procurador da República, Roberto Gurgel, 11 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que retire do texto constitucional o afastamento imediato do governador ou do presidente da República, sem antes de ter uma decisão judicial transitada em julgado. É impensável num sistema democrático você... Deputado Marquinhos, não querendo lhe interromper, mas Vossa Excelência dispõe de 2 minutos para concluir o seu pronunciamento. Vai ser o suficiente, senhor presidente. Embora muitas pessoas não compreendam, até porque pensam que política se faz com estatuto partidário. Tem muitas pessoas que não vão me compreender porque pensam que política é feita com inimizades. Muitos esperavam, não é você que diverge do governador, não é você que faz oposição ao governador, como é que você agora não concede autorização? E eu repito, não estou protegendo o governador, ele deve ser responsabilizado sim, mas ele não pode ser afastado sem antes ter uma decisão judicial transitada em julgado. Num Estado democrático de direito, isso é inconcebível. É abrir as portas para a insegurança jurídica. É colocar todos sob a suspeição de que todos nós somos condenados sem antes um devido processo legal. Afastar alguém eleito democraticamente pelo povo, que à época dos cometimentos do fato, por infração penal comum, e olha, que no caso do José Orcílio, eu preciso, senhor presidente, só para que os senhores vejam a desproporcionalidade entre se conceder e a consequência. Do caso do Zeca do PT, ele foi a Dourados inaugurar uma obra. E lá, um membro do Ministério Público Federal entrou em discussão com o ex-governador José Orcílio Miranda dos Santos. E o ex-governador teria dito a ele algumas palavras
que tipificariam os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que é injúria, calúnia e difamação. Eles entraram com queixa-crime no STJ. E o STJ queria afastar o governador por 180 dias por causa de uma ação penal privada por crime de calúnia. Não é justo afastar o governador. Ele que responda à ação, mas no cargo de governador. Porque um delito não tem nada a ver com outro, não é crime de responsabilidade, não é crime funcional. E quando a lei fala qualquer infração penal comum afasta imediatamente o governador ou o presidente da República, como é que fica todo um Estado que, mesmo sabendo a época do governador, mesmo assim preferiu ele aos seus opositores no pleito eleitoral? E digo mais, não é que nós estamos protegendo a impunidade. O prazo prescricional é suspenso. O governador, deixando de ser governador, ele vai responder o processo. Aí, se ele virar senador, responde o processo, porque a emenda constitucional 35 de 2001 retirou a prerrogativa de função do senador, do deputado federal e do deputado estadual. Só que ele vai responder como senador no Supremo Tribunal Federal. Aí, se ele abandonar, vem para a Justiça Estadual, mas responde ao processo. Por isso, senhor presidente, eu confesso a vossa excelência, se não tivesse o termo afastamento imediato por 6 meses, eu, particularmente, individualmente, independente da consciência dos parlamentares, eu iria conceder essa autorização. Mas só não a fiz, porque acho uma violência a retirada, o furto, entre aspas, de um governador ou de um presidente da República, de estado que for, do partido que for, a perder as suas funções sem ter uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, vamos punir primeiro e depois a gente vai ver se ele é culpado ou inocente. Num Estado democrático, de direito, a menos a minha formação jurídica não tolera e repele um pensamento desse jaez. Era o que tinha, senhor presidente. Encerrado o grande expediente, passamos